Ai, eu tô muito emocionada. E se você continuar falando no assunto, com certeza eu vou chorar. Porque, nossa, é um sonho estar aqui. É um sonho muito grande. Chegando na Terra Santa. A emoção é forte, tem gente lá atrás sentindo a presença do Senhor. É hora de relembrar as promessas do Senhor. Como é que foi que você chegou aqui? Deus simplesmente virou para mim e falou: filho, eu quero que você vá. Eu falei: Deus, eu não tenho a menor condição de ir, nem financeira, nem psicológica, nem nada, nem emocional. Deus falou: mas eu quero que você vá. E eu fui passando aquela luta, fui jejuando e orando, Deus foi prometendo. E ele falou comigo: não, filha, eu vou te levar, não se preocupe. Esta é a terra prometida como herança aos filhos de Abraão. Há milhares de anos atrás, um homem recebeu uma vocação divina, recebeu uma revelação vinda do céu de que ele seria pai de uma grande nação. Era Mesopotâmia, terra de Ur dos Caldeus. O nome dele era Abrão. Depois, posteriormente, recebeu o nome de Abraão. Ele recebeu de Deus a incumbência de gerar filhos espirituais por todo o planeta Terra, e Deus disse a ele que daria a ele uma terra santa, uma terra que manaria leite e manaria mel. Mal sabia ele que essa terra seria mãe, de fato, de verdade, espiritual do grande planeta Terra, berço do cristianismo, berço das maiores religiões que existem hoje. E hoje nós estamos aqui, junto com essa equipe bonita, depois de 26 horas de viagem, depois de fazermos uma parada em Paris, na cidade luz, de corpo cansado, mas de espírito está de pé. Estamos parecendo crianças. A vontade que tem é de sair daqui agora, subir o Monte das Oliveiras, passar por onde Jesus passou, mas tudo isso nós vamos passar a partir de amanhã. Eu, particularmente, vim a essa terra em busca de algo divino. Essa terra ela é mística por natureza. Há algo diferente nela. Eu sei que muitos teólogos que devem estar nos assistindo agora devem achar tudo isso uma bobeira, mas isso não é bobeira. Essa terra é uma terra linda. Muitos fatos, ou melhor, os fatos mais intrigantes da Bíblia Sagrada ocorreram aqui. Homens tiveram encontro com Jesus aqui. E para nós brasileiros, estamos aqui também uma grande bênção, até porque nós temos uma influência sobre esta nação. Foi um político brasileiro chamado Oswaldo Aranha, que deu seu voto em Minerva no dia 18 de maio de 1948, transformando Israel em uma nação independente. Então isso nos abençoa. Então nós temos um elo de ligação com essa pátria. E até porque o meu Cristo, depois de ser do céu, também foi um judeu. Estamos na terra dele. Então você vai assistir conosco aí muitas reportagens, vai se emocionar com a gente, ouvir muitas pregações. Eu quero que você sinta as mesmas coisas que estamos sentindo aqui. O meu sonho é tocar naquilo que Jesus tocou, é pisar onde ele pisou, é tentar absorver o máximo da essência divina que há nesse lugar e poder levar para vocês algo novo, algo diferenciado. Eu não sou o único que digo isso. Os grandes pregadores do Brasil, os grandes ministérios brasileiros, todos os que passaram por essa terra tiveram algo diferente depois. Tiveram um antes e um depois dessa terra. Quero crer que quando eu voltar para o Brasil e voltar a ministrar depois dessa data, as pregações serão diferentes. As pregações tocarão muito mais forte, porque agora eu não estou apenas falando de um lugar que eu li, agora estou falando de um lugar onde eu vi, pisei com os meus pés e experimentei. Avivamento é uma questão de sobrevivência. E eu quero você comigo aqui, em nome de Jesus. São 2 da madrugada. Os muros de Jerusalém anunciam nossa chegada. Para iniciar nossa viagem pela terra da Bíblia, lembramos do princípio, onde começa mais ou menos assim. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Olhamos para o deserto e não conseguimos entender como a origem da vida pode ter iniciado em um lugar tão árido. Sabemos que tudo iniciou por aqui, inclusive a destruição. A terra da criação reserva o local onde possivelmente 2 grandes civilizações, Sodoma e Gomorra, viveram e foram destruídas. Encontramos aqui aquilo que os israelitas chamam de mar inimigo ou de mau garoto, que é o Mar Morto. O Mar Morto não tem esse nome à toa. As suas águas são muito salgadas. Cada 1 litro de água existem 300 gramas de sal.
No mar comum, 30 gramas de sal por litro d'água. Por isso você está vendo ali pessoas boiando em cima das águas, não se afundam por causa da salinidade dessas águas. O Mar Morto é um mar que só recebe e não doa. Temos uma analogia acerca disso na Bíblia Sagrada. Temos igrejas assim, temos pessoas assim, que só recebem e não dão. E a Bíblia diz que a melhor coisa é dar do que receber. Para que você não tenha esse nome ruim de Mar Morto, aprenda a repartir. E em meio ao deserto, encontramos o local de uma grande descoberta. A Bíblia é verdadeira e as suas histórias se repetem. Uma das mais belas histórias da Bíblia foi narrada pelo meio Nazareno, o jovem Galileu, que contou-nos a história do bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, que após ter perdido uma ovelha, deixa as 99 no aprisco e sai em busca daquela. Foi por causa de uma atitude de um pastor que nós temos hoje em mãos, a humanidade tem em mãos os verdadeiros livros que falam da história deste povo chamado povo de Israel, ou os livros do Mar Morto, os pergaminhos do Mar Morto. Conta a história que um jovem pastor passando por aqui, viu que uma de suas ovelhas se perdeu, despencou daqui para baixo. Pegou uma pedra para jogar sobre ela e ele notou que a pedra caiu em um lugar que não fazia um barulho de um lugar fixo, mas sim de um lugar oco. Desceu para ver e encontrou então em talhas, envolta em panos, os pergaminhos do Mar Morto. São 12 cavernas ao todo aqui. Ele foi aquele que deu o pontapé inicial. E foram aqui que foram encontrados os pergaminhos. E o que é mais lindo, que eu vi aqui da boca de um guia, que também me emocionou, é que no mesmo mês e ano em que foram encontrados os pergaminhos, foi também o mês e o ano em que as Nações Unidas reconheceram o Estado de Israel como um país, onde o mundo reconheceu, depois de 2000 anos da diáspora, que Israel necessitava de um país para morar. Exatamente em novembro de 1947, foi que Israel, através de uma união de povos que por ela lutou, como o nosso querido Oswaldo Aranha, que foi aquele que articulou entre os países da América Latina e outros países para darmos o voto de que Israel necessitava do seu país e tinha que voltar para cá. No mesmo ano, no mesmo mês, encontravam-se aqui os pergaminhos do Mar Morto. Seria coincidência? É claro que não. E tudo isso, para aqueles que conhecem o texto sagrado, sabem muito bem de que essas coisas apontam para a volta do Messias em breve. O Deus de Israel, o Messias esperado por eles, por nós cristãos já encontrados, voltará. Um pouco distante do Mar Morto, a Bíblia nos conta uma história de quando Deus manda fogo do céu novamente. Desta vez, não para consumir os homens, nem para criar um Mar Morto. Desta vez, ele resolve consumir o holocausto. Acabamos de chegar aqui no bosque da floresta do Monte Carmelo. Um dos fatos mais interessantes, uma das histórias mais belas do Velho Testamento são contadas aqui, quando Elias, aquele profeta que saiu exatamente do meio do deserto, subiu para conquistar de volta o coração do seu povo, mostrando a eles quem era de fato Deus, se Baal ou se o Senhor Jeová. Foi aqui no meio desses carvalhos, é claro, que há milhares de anos atrás, o eterno Deus, através da sua Shekinah, fez cair fogo do céu e consumiu o sacrifício de Elias, que era mais puro e mais verdadeiro. Até porque Elias acabou debochando do Deus Baal. Era um Deus surdo na visão de Elias, também mudo. Elias chegou a debochar dele, dizendo assim: seu Deus deve ter ido viajar, deve ter desaparecido, gritem mais alto. E foi exatamente aqui que um dos episódios mais sérios da Bíblia Sagrada aconteceram, porque Elias disse: se Deus é o Senhor, seguia ele. Se Baal, seguia Baal. E o povo teve que concordar que só há um Senhor, o Deus dos céus e da terra, que ainda responde por fogo. O interessante é saber que toda essa história está envolta num grande milagre, porque havia seca na terra. Por 3 anos e meio não caía chuva, não caiu orvalho na terra. E o que nós vemos é Elias, depois de ver o fracasso do sacrifício dos Baalins, ele pediu para que montasse-se então um altar muito grande e pediu água. E esta água foi regada bem exatamente em cima do altar. A água molhou o altar, molhou as pedras, molhou o sacrifício. E aqui para a pergunta desse pregador: de onde é que tiraram água se há 3 anos e meio não havia chuva na terra? De onde é que havia água? Pois bem, eu tenho certeza absoluta do que vou falar. Elias assumiu o risco de vida. E a água que foi colocada ali foi a água que ele havia reservado para si. Por 3 anos e meio ele foi sustentado por viúvas, bebeu do ribeiro de Queriate, e agora com a sua água guardada, que era a sua fortuna, a sua riqueza, ele pede para que derramem ela sobre o altar. Elias apostou tudo naquele dia. Deus honrou Elias e o fogo do céu desceu. O nome do Senhor foi glorificado, Baal foi humilhado uma